Fala galera, beleza? Vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de química, um exercício de vestibular. O exercício que a gente vai realizar agora é da Universidade Federal de Minas Gerais. Certas misturas podem ser separadas usando-se uma destilação simples, realizável numa montagem como apresentada nesta figura. Bom, aí temos aqui um balão de destilação, um condensador, um Erlenmeyer, temos um termômetro aqui em cima e beleza, mais o resto da aparelhagem, né? Um bico de Bunsen aqui fazendo o aquecimento e etc. Bom, então vamos lá. Suponha que a mistura é constituída de água e cloreto de sódio dissolvido nela. Ao final da destilação simples dessa mistura, obtém-se no Erlenmeyer água mais ácido clorídrico, água mais cloreto de sódio e água mais cloro. Bom, pessoal, é um exercício simples. A única coisa que a gente tem que entender aqui é o processo de destilação. O que é um processo de destilação? Destilação, pessoal, nada mais é do que um processo que tem, né, a ebulição. Ocorre primeiro a ebulição, seguida de uma condensação, tá bom? Agora a gente tem que saber o que é ebulição e o que é uma condensação. Bom, então tá lá. Uma ebulição, pessoal, é quando a gente passa a matéria do estado líquido para o estado gasoso. Só que não é uma passagem apenas do estado líquido para o estado gasoso. É uma passagem com uma alta temperatura. Observem que a gente força essa passagem utilizando fogo. É diferente do processo de evaporação, por exemplo, que o Sol faz com que o líquido evapore e passe para o estado gasoso ou estado de vapor. Tá bom? Nesse caso, a gente proporciona um aquecimento, muitas vezes de 1000, por exemplo, a gente pode colocar temperaturas de 1000 graus Celsius, 600, 400 graus Celsius, para fazer esse aquecimento, tá? Para fazer com que determinado líquido entre em ebulição. Claro que esse é o caso da água, onde a ebulição vai ocorrer a 100 graus Celsius, tá? Então a gente faz a ebulição, fazendo com que a água passe do estado líquido para o estado gasoso. Esse estado de ebulição vai acontecer aqui, ó. Vocês podem perceber que tem várias bolhas aqui, ó, nesse nosso balão de destilação, certo? E essas bolhas, elas vão começar a subir, a água vai começar a entrar no estado gasoso, vai virar vapor. Aí o termômetro vai medir a temperatura do vapor de água, e esse vapor ele não tem como passar aqui por cima, ó, porque tem uma rolha aqui em cima. Então o vapor vai se direcionar para o condensador. Ele vem para o condensador e aqui no condensador ele é forçado a resfriar e começa a virar aí essas gotas de água que vocês estão percebendo aí. Essas gotas elas vão descendo pela inclinação que tem o condensador, então faz-se com que essa água ela tenda a descer e caia aqui dentro do Erlenmeyer, tá bom? Por que ele é forçado a virar água, né? Por que ocorre uma condensação aqui? Porque nós temos uma entrada de água corrente aqui e uma saída de água corrente aqui. Vai ter uma torneira que é a entrada aqui, certo? Uma torneira não, uma mangueira que está ligada a uma torneira que leva a água corrente para cá. Aí essa água corrente enche esse destilador. Essa parte onde tem água, tá? Essa parte que está em azul, ela fica em volta desse tubo reto. E ela serve para quê? A água que fica em volta, ela faz com que a temperatura do condensador fique mais baixa, porque os gases, os vapores de água, eles vieram a uma temperatura muito alta. E quando eles entram no condensador, eles se deparam com uma temperatura muito mais baixa. E é por isso que ocorre a condensação, tá bom? É forçado com que esse gás ele se aglomere e vire líquido aí dentro do condensador. A água corrente entra aqui por uma mangueira, certo? E vai sair pelo outro lado por uma outra mangueira, tá bom?
Lembrando que é importante que a água entre pela mangueira que está aqui na parte inferior, na parte de baixo, e saia na parte de cima aqui. Porque aí todo o condensador, essa parte de fora, ela vai ficar cheia de água, tá bom? Então, beleza. Aí a água vem e desce aqui dentro do Erlenmeyer. O sal ele não vai entrar em ebulição, porque a temperatura de ebulição dele é muito alta, diferente da água, tá bom? Como a temperatura de ebulição do sal é muito alta, então o sal vai ficar dentro do balão de destilação, tá bom? Bom, então é o seguinte, a gente tem aí um processo de ebulição, que foi o aumento da temperatura, proporcionando com que o líquido ele passasse para o estado gasoso, certo? Então, primeiro, o líquido fez uma ebulição, que é a passagem para o estado gasoso. Depois, esse gás ele condensa e passa para o estado líquido, tá bom? Então, foi feita aí uma condensação, que seria a segunda etapa, né? E o processo por inteiro a gente chama de destilação. Bom, o que vamos ter no final? No final a gente vai ter dentro do nosso balão de destilação, vamos ter o sal, certo? E um pouco de água, porque nunca é bom secar todo o sal, tá? Fica um pouquinho de água, é o ideal, para não rachar essa nossa vidraria, porque o fogo ele está aí num contato direto com a vidraria, né? Então ele racharia a vidraria caso não tivesse um pouquinho de água ali dentro. Então um pouquinho de água, sal, tá? Mas vai ter sal e água, mas bem pouquinha água. E no nosso Erlenmeyer, tudo que vai passar é a água, que primeiro entrou pelo processo de ebulição, né, no condensador, e depois condensou e caiu aí dentro do Erlenmeyer. Então aqui a gente vai ter apenas água. E aí a nossa destilação vai ter sido feita corretamente, tá bom? E aqui nós vamos ter apenas o sal. Na verdade, não apenas o sal, como eu já disse, um pouquinho de água, mas em sua grande maioria dentro do balão de destilação vamos ter sal, beleza? Então assim que a gente faz a separação, é um dos métodos físicos, né, que nós temos de fazer a separação do sal e da água, tá bom? Bom, é isso daí, pessoal. Essa foi uma videoaula que eu dei até uma enroladinha para vocês, mas é para detalhar bem aí esse processo de destilação, que é um processo bem importante. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Caso vocês tenham gostado, então dê um gostei nesse vídeo, dá um joinha, porque ele ajuda muito na divulgação do vídeo e na divulgação do canal. Também inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito, para que você possa receber mais videoaulas assim como essa, beleza? Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal.